Boa noite. Dois probleminhas. O primeiro, que eu estou capenga dos dois joelhos. E na voz também, um pouco afônica, porque essa secura atacou a garganta. E vocês sabem que a voz não fica nítida ou limpa, né? Mas é um motivo de muita alegria estar aqui hoje à noite, conversando um pouco com vocês. Eu não diria uma aula inaugural, isso aí é muito solene. Isso aí é mais para a universidade, né? Aqui não é tanto um estudo profundamente acadêmico, mas nós queremos aproveitar a boa vontade que Deus está concedendo a cada uma e a cada um de vocês para aprofundar a nossa fé. E vocês sabem muito bem que ninguém ama aquilo que não conhece. E talvez um dos maiores males da nossa igreja é a falta de conhecimento da nossa fé. Se conhece muito pouco. Uma das causas mais fortes do abandono da Igreja Católica é porque nem eram católicos, só de batismo, só foram batizados, mas não deram sequer um passo no conhecimento da fé. E por isso também, com muita facilidade, vão mudando de igreja, vão mudando de denominação religiosa, com a maior facilidade do mundo, como se isso fosse mudar de supermercado, buscando aquilo que no momento me agrada ou não agrada. O catecismo da Igreja Católica, antes de falar precisamente do catecismo jovem, eu tive, digamos, a felicidade de participar dos inícios do catecismo da Igreja Católica. Não de colaborar diretamente, mas desse catecismo aqui, ó, um pouquinho mais grosso, né? Do catecismo da Igreja Católica. Eu estava a trabalho, na época, trabalhando em Roma, e quando o secretário para a elaboração do catecismo recebeu das diversas partes do mundo as colaborações das conferências episcopais, ele fez a primeira redação, primeiro resumo das opiniões, das emendas, enfim, da colaboração que cada país, cada conferência episcopal, cada instituto de teologia estaria dando, colaborando para a redação desse catecismo pedido por um sínodo dos bispos. E participei, então, lá na Universidade de Roma, dos Salesianos, esta exposição. A aula lá, sim, uma aula magna, enorme, cheia, porque em Roma só de estudantes, de teólogos, de teologia, de filosofia, seja lá das diversas matérias eclesiásticas, são muitas. Só na Gregoriana havia mais de 2.000 alunos. Então, muita gente, alguns até curiosos, no meu caso não, eu queria, de fato, conhecer essa novidade, porque eu sempre apreciei muito, desde criança, talvez porque meu pai foi catequista, porque ele foi meu catequista de primeira comunhão, foi ele que me preparou, que deu os primeiros passos da fé. Então, sempre tive interesse pelo catecismo. E, além dessa participação lá em Roma, depois, o catecismo foi publicado no dia 11 de outubro de 1992, foi promulgado pelo agora santo, né, João Paulo II. E uma das primeiras coisas em que participei ao me tornar bispo, ao ser designado bispo, foi participar de um curso do Novo Catecismo da Igreja Católica em Brasília, organizado pela própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, e depois disso, fui designado aqui também no estado de São Paulo, como bispo acompanhante da Comissão Catequética do Regional Sul 1. Então, a gente teve, assim, um contato desde os começos, desde o princípio, com o catecismo da Igreja Católica. E as reações foram as mais diversas possíveis.
alguns, antes de sair a publicação, já eram contra. Já eram do... Porque tem gente que parece que tem o gostinho de sempre ser do contra. Antes de conhecer, antes de ser publicado, só pelo fato de vir de Roma, eram contra. Vejam o preconceito que reinava na época. Já um pouco menor esse preconceito, mas nos anos 70, por exemplo, era terrível. Esta ojeriza, este preconceito que muitos tinham de Roma, só pelo fato de ser Roma. Uma coisa, vamos dizer, até estúpida, sem fundamento. Mas já começava uma espécie, então, de secularismo, de secularização. Dito isto, esse catecismo da Igreja Católica, ele foi concebido como primeira grande motivação, seja do Papa que pediu para essa comissão organizar esse catecismo. O motivo principal foi para tentar, logo após o Vaticano II, né, que já, aliás, não foi logo após, já tinha passado alguns anos, mas estava numa confusão generalizada em diversos aspectos, então estava na hora de fazer de novo uma síntese da fé. Serviu como primeira motivação aquele que nós chamamos de comunhão eclesial. A comunhão eclesial é um valor enorme para a igreja. Desde o colégio apostólico. Quem que formou o colégio apostólico? Você sabe? Os 12 apóstolos, nomeados diretamente por Jesus. Colégio apostólico. E a primeira comunidade cristã era justamente como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, nós lemos que a primeira comunidade era assídua, perseverante no ensinamento dos apóstolos. Veja a importância desta fidelidade, desta perseverança no ensinamento dos apóstolos. Porque eles não aprenderam o evangelho, o ensinamento, a doutrina de Jesus de um qualquer, de um filósofo qualquer, ou de um mestre qualquer, e sim, diretamente dos lábios de Jesus. A aula deles, diária, durante 3 anos, era diretamente, o único mestre deles era Jesus. E eles participavam da melhor maneira possível, porque não é que eram muito letrados, não é que tivesse feito alguma faculdade, eram pescadores, um ou outro era mais instruído. Mas vocês imaginem, quem de nós não gostaria de ser aluno diretamente de Jesus? Vai dizer que você não adoraria, hein? Ter ele como mestre. Mas você pode ter, é só querer. Porque se você tomar o evangelho, é só você aceitar aquilo que Jesus disse, aquilo que ele proclamou, aquilo que ele ensinou através dos evangelistas. A palavra dele continua viva. É que nós estamos de tal maneira habituados, acostumados a ler e a ouvir o evangelho que já não causa mais muito efeito. E às vezes nós precisamos de uma sacudida, como tiveram Pedro, Tiago e João, naquele dia em que ele pegou os 3 e levou lá para o alto do monte e se transfigurou diante deles. Porque eles estavam tão acostumados no dia a dia com Jesus que já nem mais o reconheciam como Messias. Isso pode acontecer conosco também. A gente está tão acostumado já com as coisas da igreja, de Deus, da missa e não sei do que não tem mais a capacidade de olhar o mistério que aí está por detrás. O mistério em que nós somos envolvidos. Eis o mistério da fé. Mesmo na própria missa, quando
o celebrante diz, eis o mistério da fé, logo após a consagração, e Jesus está aí daí, em corpo e alma, divindade e humanidade, ou não? Se eu tiver fé, sim. Agora, se eu não tiver fé, mas às vezes é uma fé, bom, o nosso comportamento às vezes é tão banal, que parece que Jesus não está aí presente. Um exemplo típico é o abraço da paz. Na hora que nós estamos assim nos aproximando do encontro, do ponto culminante, do encontro com Cristo, vira uma algazarra muitas vezes nas igrejas por aí. A concentração vai simplesmente embora. Não é por nada que está vindo, agora já chegou uma carta da Congregação para o Culto Divino, alertando, pedindo aos bispos que procurem voltar às origens daquilo que se espera e que se quer com o abraço da paz na missa. Alguém falou por aí que o Papa tinha abolido, que tinha não sei o quê, nada disso. É apenas para dar uma importância melhor ou devida ao abraço da paz. Mas então, como eu estava dizendo, é importante o ensinamento dos apóstolos, e por isso o catecismo teve como primeira finalidade criar essa comunhão eclesial. Porque se não há comunhão eclesial, cada um começa a ter uma opinião diferente sobre a mesma verdade da fé, o que acontece? Confusão na área, não é verdade? Não é muito melhor para nós termos uma orientação segura, do que deixar cada um com a sua opinião e depois não se chega a nada. Não se chega a nada. Então a igreja, ela dispõe desta autorizada exposição da única e perene fé apostólica. Não existe outra fé, outra doutrina para a igreja do que esta fé apostólica. É perene, não muda. A doutrina da igreja não pode mudar. As verdades fundamentais não podem mudar. E veja que beleza, já temos mais de 2000 anos de igreja e a perenidade, a constância, sempre a mesma fé. Então, a igreja, ela dispõe desta autorizada exposição, onde? No catecismo. Se tem uma coisa importante para mim que desejo me tornar de fato um cristão adulto na fé, eu devo ter um interesse muito grande para este aprofundamento. E muitas vezes, nas crismas que a gente faz por aí, eu tenho questionado os crismandos. Já imaginou se vocês, crismandos, tivessem o mesmo interesse em conhecer as verdades da fé, portanto, o catecismo, como você tem o interesse de aprofundar numa ciência, ou você faz uma faculdade, não faz? Fazendo uma faculdade, você vai se aprofundar naquela ciência que você vai estudar. Lá você dá tudo para conseguir, para passar de ano, para conseguir um diploma, e o estudo da fé permanece parado. Permanece naquele estágio, muitas vezes infantil, de compreensão da fé. Então eu ainda continuo com a minha fé do jeito que eu aprendi como criança. Não houve evolução no conhecimento da minha fé. E é necessário que eu desenvolva o conhecimento da minha fé para tornar-se sólida. Porque senão, diante de qualquer melzinho de um pastor aí qualquer, eu me deixo enganar, me deixo levar, pela lábia de alguém. Sinal de que eu não tenho uma fé sólida. Não conheço.
Por isso, o catecismo é, em primeiro lugar, um instrumento válido, legítimo, para construir a comunhão da igreja, para professarmos a mesma fé. Na China, na Lua, ontem ela estava linda, né? Na Lua, seja onde for, ou no outro planeta, é a mesma fé. Isso é que é interessante. A mesma fé. Então, é preciso também que a gente tenha uma norma segura para o ensino da fé. Já imaginou se cada bispo viesse e ensinasse coisas diferentes sobre o mesmo tema? Então, há uma unidade muito grande na Igreja Católica no ensinamento. Porque se um bispo lá na China, ou lá não sei aonde, ensinar diferente, ele é excluído da igreja. Ele se torna herege. Ele está apostatando a fé. Ele está, né, negando a fé. Então nós precisamos, por isso que se admira um episcopado quando ele transparece pela unidade, pela comunhão. Isso não quer dizer que todo mundo é vaquinha de presépio. Não, se pode ter suas ideias próprias, mas quando se trata da fé, da moral, temos que defender a mesma verdade. Não há duas verdades sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. Não pode haver. Uma coisa ser ao mesmo tempo amarela e azul, pode ser? Ao mesmo tempo? Ou é azul ou é amarelo. A catequese também encontrará no catecismo um caminho seguro. Veja se as catequistas, por exemplo, né, que ensinam o catecismo, seja para a primeira Eucaristia, seja para a crisma, seja lá para o que for, se não houvesse um norte seguro, né? Uma norma segura em que se basear para poder transmitir as verdades da fé, seria muito complicado. Muito complicado. Então, reinaria uma algazarra intelectual, uma algazarra de fé. Por isso, a catequese, ela, então, encontra no catecismo um caminho seguro para apresentar o anúncio cristão aos homens e mulheres do nosso tempo. O Papa, tanto João Paulo II quanto o Papa Bento XVI, emérito, insistiram muito na importância, acabamos de ler aí, na importância, na necessidade de eu conhecer, de eu estudar, não ter medo de perder tempo para estudar o catecismo. Sobretudo se eu quiser ser um cristão de fato autêntico, um cristão coerente com a minha fé, com a fé que eu professo. Dizer, viver aquilo que eu creio, o que não é fácil. Eu creio em que verdades eu creio? Bom, a coerência é colocar em prática as verdades nas quais eu acredito. Senão não há coerência. O anúncio, portanto, cristão, ele deve ter um caminho seguro, uma norma segura. E o catecismo, ele deve ser bem conhecido e acolhido por todos, para que, justamente na unidade da fé, que tem como fonte, como origem, a própria unidade da Trindade, se fortaleça e expanda até os limites da terra. Porque esta comunhão eclesial, esta unidade, ela tem como fonte a própria unidade da Trindade. É ali que a igreja busca a sua força para a unidade, para a comunhão. Em segundo lugar, uma consideração também muito importante para nós que queremos estudar o catecismo, é saber de que a igreja tem a missão de guardar a nossa fé na íntegra.
Não deixar que a fé se corrompa. Quando Jesus dizia, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele contava, né, com esta fidelidade, de a gente permanecer firme no Evangelho, de ser de fato o sal, de não deixar o sal, o Evangelho perder a sua força por causa do meu testemunho, do meu contra-testemunho. Que o sal perder a sua força, com quem haverá de salgar? Portanto, se eu começar a adocicar o Evangelho com interpretações baratas e levianas, o que vai acontecer? Eu vou tornar o Evangelho insosso, sem gosto, sem sabor. E o sal é justamente para conservar. Então, a igreja, ela tem a grande missão de ser a depositária da fé, o depósito da fé. Olha que responsabilidade. É guardar o depósito da fé. E não só guardar esse depósito da fé, também tornar esta mesma fé acessível a todos os fiéis. Fazer com que esta fé seja acessível, ou seja, compreensível, que ela chegue, que ela atinja o coração de cada um. Atinja todas as pessoas, principalmente, além dos fiéis, é claro, dos fiéis cristãos, que atinja também as pessoas de boa vontade. Porque tem muita gente que não é cristã, inclusive, mas tem boa vontade. Então se deixam tocar, se deixam atingir pela graça de Deus. E Deus, na sua benevolência, faz com que estas pessoas se deixem também iluminar por esta mesma fé. Nesse sentido, o catecismo nada mais é do que um compêndio de toda a doutrina católica, sobre tudo aquilo que trata da fé e sobre tudo aquilo que trata da moral. Não é uma beleza isso, eu ter resumido isso na mão? Para não precisar estudar volumes e volumes de teologia dogmática, né, que são muitos volumes, o Guilherme que eu diga, está estudando teologia, né, e cada professor que dá mais bibliografia do que o outro. E se o aluno quiser, de fato, humilhar o professor no dia da prova, ele vai ler todos os livros, até aqueles que o professor não conhece. Aí, chega na hora do exame, ele cita alguma fonte que o professor não sabe, então está humilhando o professor, né? Sim. Tem alguns que fazem isso. Bom, mas para dizer que todos esses livros que são escritos sobre a fé, sobre a moral, está aqui. Está contido aqui. A síntese. Claro, vocês agora estão todos prosas, né, com esse catecismo jovem. Mas esse aqui também é a síntese do catecismo. A síntese da síntese, vamos dizer. Mas o conteúdo essencial está todo aqui. E olha que o Papa, ainda para facilitar, ele faz em estilo dialógico. Perguntas e respostas. Aí fica mais fácil. Mas além do catecismo, este mais grosso aqui, mas eu adoro isso aqui. Se você tiver tempo, faça um propósito. Não precisa ler assim, num mês. Uma parte por ano. São 4 partes. Se você ler uma parte do catecismo por ano, em 4 anos, você leu todo o catecismo e bem lido. E além disso, ainda também tem um compêndio que o Papa Emérito fez, exatamente, mandou fazer e tal, mas ele que foi o principal autor desse compêndio do catecismo. Esse aqui também é em perguntas e respostas. Também contém tudo. Tudo que está aí nesse mais grosso. Olha, que até é menorzinho do que o Yucat, é? Um pouquinho menor até. Mas vocês certamente estão adotando isso aqui, e parabéns se perseverarem no estudo. É interessante
também a gente conhecer um pouco o itinerário, então, da redação do catecismo. Porque, além da apresentação da doutrina, né, como tal, que bom, uma das grandes diferenças dos catecismos anteriores, e a gente estudou, né, na época que era assim, estava preparando para a primeira comunhão, depois entrou no seminário, a gente começou a estudar catecismo e etc. Tinha catecismo de todo tipo, tinha uma matéria também que era catecismo, religião, e portanto tinha a prova de religião sobre o catecismo e tal e coisa, mas em nenhum dos catecismos anteriores se deu tanta importância à palavra de Deus como o catecismo atual. Vocês sabem que nesse catecismo atual nós temos mais de 1000 citações bíblicas. Vejam que riqueza a citação bíblica, a palavra de Deus. E se não fosse a palavra de Deus, também ficaria muito mais numa teoria humana do que divina. Mas esta doutrina, então a apresentação da doutrina é bíblica, muita citação bíblica e também litúrgica. E o que está em jogo, né, o personagem principal do catecismo, quem é? A pessoa de Jesus. Essa aqui é a maravilha do catecismo. Ele é o que está em jogo aqui, e não apenas com ensinamentos teóricos, né? Mas Jesus Cristo vivo. Então, para vocês terem uma noção histórica de como aconteceu essa redação, rapidinho, o Papa, ele primeiro nomeou uma comissão de 12 cardeais, e vocês sabem quem que presidiu essa comissão dos 12 cardeais? Foi o bispo emérito, aliás, o Papa emérito, Bento XVI, o então cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger. Além dessa comissão de cardeais, mais outra comissão de 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese. Também uma comissão de redação, claro, precisa sempre ter uma comissão de redação para poder sintetizar as colaborações que vão aparecendo. E o projeto tornou-se, então, objeto de uma consulta ampla ao mundo inteiro. Todos os bispos católicos do mundo inteiro foram consultados, como também todas as conferências episcopais do mundo inteiro foram consultadas para darem a sua colaboração, né, direta na elaboração desse catecismo. E, por isso, o catecismo é fruto de uma colaboração do episcopado católico do mundo. Veja a riqueza. E, claro que depois ficou mais fácil também de aprovar, né? Porque se foram dadas as opiniões, as sugestões pelo próprio episcopado mundial, ficou mais fácil depois chegar a uma concordância. O Papa chegou a dizer, o concurso de tantas vozes exprime a sinfonia da fé. Olha que expressão bonita. Tantas vozes diferentes deu uma sinfonia, sem nenhuma voz desafinada. Uma sinfonia harmoniosa. Isso só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Ou você acredita que se viesse só dos homens, a coisa teria caminhado dessa maneira? O que vocês acham? Como é difícil a unidade, né? Não é por nada que Jesus insistiu tanto para que todos sejam um, né? Olha, às vezes nem na própria família se consegue a unidade sobre um assunto importante. Se discute, às vezes até há rupturas, né? E não se chega ao consenso. A distribuição dessa matéria, então, um catecismo deve apresentar, claro,
que não pode ser esquecido. O conteúdo que não pode ser esquecido do catecismo, você tem uma ideia, assim, do que não pode ser esquecido no catecismo da Igreja Católica? Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. Não pode faltar de jeito nenhum. Depois, a tradição da Igreja também não pode faltar. E o magistério da Igreja também não pode faltar. O que a Igreja veio ensinando ao longo dos séculos. Sempre na mesma unidade. Sem fugir, né? Sem renegar. Então é fundamental eu ter esta fidelidade ao ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja e do magistério autêntico. Do magistério autêntico, não se vem aí um herético, né? Ensinando coisas que são contrárias. Além disso, o catecismo também é enriquecido, como até já foi acenado há pouco aí, tanto pelo padre Ademir como pelo Guilherme, a presença dos padres da Igreja, da patrística. Tem muitas citações que a gente chama dos santos padres no catecismo. E que hoje, infelizmente, esses padres da Igreja, pessoas sábias, você sabe dizer algum nome desses santos padres? Não é Papa não, viu? Algum também é, mas quando se fala da patrística, ou da patrologia, quem estuda teologia sabe que existe esse nome, esses nomes aí. Alguns nomes importantes da patrística, por exemplo, dos padres da Igreja. Santo Agostinho, ó que beleza, grande este, enorme Santo Agostinho. Inclusive, quando eu fiz a minha tese de Láurea, de filosofia, Santo Agostinho foi um dos que mais me inspirou na elaboração da tese. Mais algum nome? Eu vou pedir para o Guilherme dizer uns 4, 5. São Tomás de Aquino já é mais recente, né? Mas São João Crisóstomo, por exemplo. São Basílio, Santo Atanásio, e por aí vai. Bom, não é o caso. Na prova depois vai ser perguntado. Na prova. Bom, então a herança dos padres da Igreja está também contemplada no catecismo. Mas não só dos padres, também dos santos e santas. Você sabe que temos doutoras, ou não? Me diga alguma aí. Teresa? Só a Teresa d'Ávila? A Terezinha também. Catarina de Sena. A Edith Stein, como é que é? Edith Stein também. Muitos santos e santas. Agora também já do João Paulo II, que está aí, né? No próprio catecismo, ele tem um grande mérito na elaboração desse catecismo. Pois bem, para permitir então conhecer melhor o mistério cristão, né, e reavivar a fé do povo, nós precisamos de toda essa riqueza que foi se acumulando ao longo dos séculos. Tudo, imagina vocês quanta riqueza que a Igreja já produziu ao longo desses séculos. Infelizmente, essa riqueza, esse tesouro é desperdiçado, é jogado, né, é desvalorizado pela modernidade, pela cultura de hoje, que parece encontrar a verdade longe de Deus, quando só existe uma fonte da verdade, que é o próprio Deus, né? Então, o conteúdo, ele é organizado, até nem vou falar muito, porque já foi apresentado há pouco, são 4 partes, né? O credo. Aí vocês vão estudar como primeira parte em que cremos, né? Em que cremos. Você sabe em que você crê? Você sabe todas as verdades nas quais você acredita? Depois, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, naturalmente, né?
como a liturgia também é importante na vida da igreja, depois o agir cristão a partir da vivência dos mandamentos. Você sabe quais são os mandamentos? Você sabe? Se você fosse convidado agora a escrever numa folhinha os mandamentos, quantos são mesmo? Você seria capaz de escrever em 5 minutos? Os 10 mandamentos? Ou de escrever em 3 minutos os 7 sacramentos? Ou em 2 minutos os mandamentos da igreja? Ah, nem sabia que tinha. Também tem mandamentos da igreja? Olha, vocês conhecem o Padre Zezinho? Quem conhece o Padre Zezinho? Quem não conhece, eu ia dar um puxão de orelha. Mas ele um dia chegou aí num encontro de casais, desses casais que estão bem influídos na vida da igreja, né? Num retiro. Eram 100 casais. Ele fez essas perguntas. Como começo, a maioria reprovou. Eu não consegui escrever. Agora, os 10 mandamentos são 9. Bom, então, o catecismo está em 4 partes, né? O credo, a liturgia com os sacramentos, depois o agir cristão com os mandamentos e a oração. Aliás, a última parte, que é a oração, é muito linda, quando fala da oração. Dá gosto de ler, não só uma vez por ano, mas todo dia. Porque ajuda, de fato, a gente aprender a rezar como deve. Então, lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar, olha que coisa maravilhosa, a unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação. Eu vou compreender a centralidade de Jesus Cristo na história da salvação. Que Jesus Cristo é o centro, né? Tudo converge para Ele. Também o Antigo Testamento já era em vista de Jesus Cristo. Tudo convergindo para Ele. E, claro, Jesus Cristo é enviado pelo Pai, feito homem no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. É muito interessante saber esses detalhes. Por obra do Espírito Santo. Isso aí já tem causado muita polêmica, porque só causa polêmica na pessoa que não tem fé. Porque para entender mesmo com a razão humana, um caso desse é complicado, né? Vamos dizer, a virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto, que foi obra do Espírito Santo. Mas como tal? Então vem essas perguntas de pessoas que de fato têm dificuldade, né, de crer de que Deus, para ele nada é impossível. Para quem fez tudo que existe por aí, que o homem não chegou ao conhecimento ainda nem da 1/10 parte, né? Se para Deus isso aí é bom. E que esse Salvador, então, ele veio justamente para nos salvar, para nos reconciliar, mas ele teve que passar pela morte e ressurreição e assim nos reconciliar com o Pai. Agora, é claro que Jesus, este que é o centro, né, de tudo, ele não se ausentou, ele continua presente, né, em sua igreja. Continua presente, sobretudo onde que ele continua presente? Nos sacramentos. Por isso vale a pena a gente conhecer melhor os sacramentos, desde o batismo, que é a fonte, né, de todas as vocações, porque eu não posso receber nenhum outro sacramento antes do batismo. Agora, o que é o batismo, né? Mas depois também os outros sacramentos, e o ministro do sacramento é apenas instrumento da graça, não é ele que opera, é o próprio Cristo aí que está, uma presença que a gente não vê, que a gente não sente,
exteriormente. A graça, você já sentiu por acaso o efeito, a eficácia do sacramento da misericórdia? Você tem certeza moral, porém, que após a absolvição do padre, se você confessou direitinho, tudo, se não escondeu nada, não deixou nada escondido na sua... Não adianta esconder para Deus. O quê? Para Deus dá para esconder? Se você fez uma boa confissão, autêntica, você tem certeza moral que você, tendo recebido a absolvição, não do padre, mas de Cristo. Ele que perdoou, através do padre. O padre tem o poder recebido dele. Portanto, o padre é uma representação, né, da misericórdia do Cristo. É o Cristo, porém, que perdoa, não é o padre. Então veja a maneira como ele continua presente no meio de nós. Ele quis ficar perto de nós, como foi dito há pouco também na oração. Vocês sabem, quem de vocês leu o documento Porta Fidei, a Porta da Fé? Alguém leu? Mas ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo. E lá nesse documento, o Papa Emérito, ele acena também para o catecismo da Igreja Católica. E em diversas passagens, ele dá uma importância muito grande. E no dizer do Papa Emérito, o catecismo é indispensável. Ele fala lá na Porta Fidei, na Porta da Fé, para chegar a um conhecimento sistemático da fé. Para chegar a um conhecimento sistemático. Olha, como é gostoso você ter um conhecimento assim baseado, né, numa teoria lógica. Quando você, numa conta matemática, você vê bem, né? Você usa uma fórmula matemática, você percebe bonitinho, uma coisa vem depois da outra, né? E quando você pode chegar também a um conhecimento sistemático da fé, ela se torna muito mais palpável, ela se torna muito mais carne da minha carne, se torna muito mais evidente, normal, eu crer nessa verdade. E o Papa insiste, o Papa Emérito insiste muito, ao dizer que esse conhecimento sistemático, né, da fé é importante, deve ser feito, porque senão eu vou ficar de novo boiando num conhecimento vago das coisas. Diante da primeiro questionamento, eu já não sei mais o que responder, como fazem muitos católicos, diante de um crente, de um evangélico, que sabe algumas passagens de cor da Bíblia, e você não sabe nenhuma. Mal e mal sabe, não se perturbe o vosso coração, né, que foi lido há pouco. Ou uma outra frase assim, não tenhais medo, né? Sou eu. Ontem, né, confundiram Jesus com fantasma. Vocês foram à missa ontem, espero, né? Vocês são de missa dominical, né? Que beleza, olha isso, parabéns. Parabéns, porque um cristão que não santifica o dia do Senhor, o domingo, ele não merece o nome de cristão. Pois bem, então vejam vocês que este documento da Porta da Fé frisa esta que é indispensável, né, eu estudar o catecismo para chegar a um conhecimento sistemático da minha fé. É indispensável. E eu ainda estou fazendo o quê? Estou esperando o quê? Agora, veja como Deus é bom. Ele oferece a cada um de vocês a oportunidade de enfrentar de frente. Enfrentar, já dizem que é de frente. Enfrentar isso daqui, ó. E você vai ver como fará um bem enorme para você. Mas não só para você. Para sua família, seus amigos, sem você se tornar chato, Porque de repente, você vai chegar lá, não sei, numa confraternização, e vai falar, gente, deixa eu falar aqui uma frase do Yucat, não sei o quê. Não, escolha uma outra ocasião. Não precisa ser lá na hora de cortar o bolo. Mas, para dizer que vocês têm uma riqueza nas mãos, um tesouro precioso, e não vão desperdiçar a hora da graça. E um dos frutos
mais importantes do Vaticano II foi justamente o catecismo. Quem fala isso é o Papa, não sou eu. Ele escreveu e repisou que é um dos frutos mais importantes do Vaticano II. E por isso, né, procurou o atual Papa também está falando da importância. Então, os últimos papas estão insistindo muito na necessidade de a gente conhecer de verdade, porque ele faz um bem enorme para a minha fé. E no catecismo, sobressai a riqueza da doutrina que a igreja conseguiu, que ela foi acolhendo, que ela foi guardando e que agora pode oferecer, né, a nós aquilo que ela recolheu durante 2000 anos. Olha que beleza. Você tem aí um depósito tão grande que é fruto de 2000 anos de recolhimento. Já imaginou até onde chega, até que altura chega esse depósito? E que nós temos tudo isso à disposição. E o que ali no catecismo se apresenta não é uma teoria, e sim um encontro com uma pessoa. E aí é que está o mais bonito. Como disse também o Papa Emérito, né, ele escreveu e disse uma vez que não é uma ideia, não é uma coisa, né, e sim, vocês estão lembrando dessa frase? Não é uma ideia, não é um conceito ético, não é não sei o quê, e sim a pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, o fascínio que desperta em mim de querer encontrar-me com essa pessoa que é Ele, que é Jesus Cristo. Você, por acaso, já tentou fazer esse encontro com Ele, pessoal? Você acha que você já fez essa experiência? De um encontro vivo? Assim como você olha agora para o seu lado aí, vê quem está do seu lado, é alguém mesmo, não é um fantasma, não. É a fulana, é o fulano. Então, é um encontro, né, no caso, com uma pessoa que vive na igreja. Jesus, por acaso, não vive na igreja? Então, eu tenho que encontrá-lo, gente. E o Catecismo Jovem quer ser justamente esse instrumento ágil para vocês. Compreensível, e de fácil consulta. É de fácil consulta. Não é, Padre Ademir? E a única coisa que esse catecismo quer é ajudar os jovens a uma maior descoberta da história. Há uma maior descoberta da história. Portanto, que eu, jovem, não estou sozinho. Ontem ainda, na oração da coleta, a gente lembrava que temos o Pai. Estão lembrando da oração da coleta de ontem? De invocar Deus como Pai? E de a gente sentir-se filho e filha dele, esse sentimento filial. Então a gente não está sozinho no mundo, a gente tem um Pai. O Pai de Jesus Cristo, claro. Né? Essa descoberta é importante. Esse Deus do qual eu provenho. De onde é que eu vim? Do nada? Do nada não vem nada. Ou vocês já viram alguma coisa que veio do nada? O nada gera o quê? O nada. Então nós somos filhos do Pai do céu. E também que quando o Papa diz que nós não estamos sozinhos, que temos um Pai, ele diz também que temos uma mãe. Quem seria esta mãe? Eu tinha certeza que eu ia falar Maria. A igreja. Maria é figura da igreja. Antes de Maria, quer dizer, a igreja vem antes de Maria, ela também é da igreja.
a nossa mãe igreja. E como é que eu, às vezes, maltrato tanto esta mãe, a igreja? E é nesta igreja que eu fui chamado a viver. No dia que você foi batizado, você se lembra que foi o dia que foi batizado? Não. Você foi batizado como criancinha, de colo ou já adulto? Quem de vocês já foi batizado de adulto? Todo mundo no colo? Então, naquele dia, quando você foi batizado ou batizada, o ministro do batismo perguntava aos pais: o que pedis à igreja? O que pedis à igreja para o vosso filho, para a vossa filha? Qual foi a resposta? A fé. Então nós pedimos para entrar na igreja. Fomos aceitos pela igreja como filhos. Fomos aceitos, a igreja nos aceitou, nos acolheu. Somos membros da igreja. Membros. E às vezes nós nos esquecemos disso. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. E às vezes a gente, em Cristo eu creio, mas na igreja não. Tem gente que fala isso. Só porque confunde igreja com algum errado por aí. Quer dizer, identificam a igreja com um teólogo, com um bispo, sei lá com quem for, ou com um padre. Acha que a igreja é aquele fulano. Não, a igreja é a esposa de Cristo. Como dizia um grande teólogo, não existe Cristo sem igreja e igreja sem Cristo. Eu não posso separar uma coisa da outra. Então você tem que ser um defensor disso daí. E o catecismo ajuda, ensina como eu sou, de que jeito que eu faço parte dessa igreja, dessa mãe, dentro da qual eu sou chamado a viver. E aqui no Catecismo Jovem está contido o evento central da fé. Qual é o evento central da nossa fé? Evento central, qual é? Você não tem coragem de dar um chute, não? Tem gente que chuta, né? Na prova de vestibular, preenche um xizinho aqui, outro ali, está chutando, né? Não sabe, chuta. É o mistério da encarnação. A encarnação é o evento central da fé. Porque se eu não aceito a encarnação do Filho de Deus, eu estou fora. Estou fora. Ó, chegou o grande doutor de filosofia agora, meu colega de universidade. Tem 2 doutores em filosofia aqui agora, viu? Bom, mas para dizer, gente, que o evento principal, central da nossa fé é o mistério da encarnação. Olha, se você começar a meditar, a estudar, a aprofundar, o que significa um Deus tomar a nossa carne. Como diz no Evangelho de João. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Tudo está voltado para isso. Tudo converge para isso. Para este evento. Se chama evento salvífico, mas uma palavra aqui, porque eu posso confundir evento com acontecimento e tal, mas aqui é muito forte. Então, abrange na totalidade, né? Como acontecimento central, fundamental da nossa fé. E isto significa o quê? O que assim mais toca o meu íntimo a eu saber que um Deus quis fazer-se carne, quis assumir a nossa natureza humana, menos o pecado. Significa simplesmente que Ele quis ficar perto de nós. Existe solidariedade maior da parte de Deus para conosco do que assumir a nossa natureza humana? Não existe. Deus
abaixou-se, desceu para o ser humano ascender. Descender e ascender, para que nós ascendêssemos, subíssemos. Ele nos elevou. Estávamos num precipício danado, viu? Depois que entrou o pecado no mundo. E a encarnação veio nos resgatar. Então Deus não quis ficar longe de nós. E tanto assim que Ele não se esqueceu. E um certo dia, não vamos dizer que para Deus não existe certo dia, mas vamos dizer que para nós precisamos, né? Nós precisamos usar esses termos. Mas um certo dia, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se reuniu para decidir o que fazer com a humanidade pecadora. O que fazer para tirar a humanidade de uma situação terrível em que se encontrava. No pecado, longe, né? Totalmente perdida, no abismo. Aí foi decidido que viria então a segunda pessoa para reabrir as portas do paraíso que tinham sido fechadas com o pecado de Adão e Eva, né? Com o mal que entraram no mundo. E por falar em pecado, você sabe o que é pecado? Você sabe? Uma definição. Talvez não esteja aqui no YouCat essa definição, acho que não está. Mas o que é o pecado? É estar no lugar errado. Só isso. Pronto. Em relação a Deus, claro. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva no dia? Deus descia todas as tardes para conversar com os dois. Um certo dia, cadê? Foram conversar com o diabo. Estavam fora de lugar. Preferiram, né? É um modo de explicar o pecado. É estar no lugar errado. Deus procurou lá, não estão. Preferiram o maligno. Preferiram dar ouvidos, né, ao demônio. Então Deus não quis ficar longe de nós, não se esqueceu. Ele nos enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré, Senhor da vida e da história. Ele deu a vida por nós, ele venceu esse tal de pecado, esse tal de mal, ele venceu, derrotou, porque ressuscitou e reabriu e nos reconciliou com o Pai. Que beleza, né? Então é o evento central da nossa fé, a encarnação. Claro, a ressurreição também, não podemos falar de fé, mas não é o caso de entrar em detalhes. E veja então que depois de 2000 anos, Jesus conserva todo o seu fascínio humano e divino. Tem alguém mais por aí que conserva esse fascínio? As suas palavras, os seus gestos, que se renovam nas palavras e nos gestos da igreja, sobretudo na celebração dos sacramentos, tudo isso, né, se renovam, acontecem. São atualizados, como se fosse agora. O sacrifício, por exemplo, da missa, é o mesmo que aconteceu no... Mas é o mesmo, não tem diferença. Qual é a única diferença? Sobre o altar é um sacrifício incruento, sem dor. Não há derramamento de sangue. É a única diferença, mas o sangue também está aí, no vinho transformado, né, em sangue. Então veja, por isso que eu digo, as suas palavras, os seus gestos, que se renovam, né, nas palavras e gestos da igreja, sobretudo na celebração dos sacramentos, e também no testemunho da caridade, que nós, né, praticamos. Por que será que Jesus é tão fascinante? Essa pergunta certamente virá depois numa prova, porque está aqui na introdução, não é na introdução, é na abertura aí que foi escrito,
né, do cardeal Piacenza, né, que escreve aí a introdução, e fala de que Jesus, por que ele é tão fascinante? É porque ele está vivo, aqui e agora. Também, nós não começamos rezando? Onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está aqui, só que a gente não está vendo. Mas ele está aqui. Por isso que ele é fascinante. Por isso que ele é atraente. E é por atração que ele quer nos conquistar. Não é por doutrina, mas é por atração. Eu devo ficar assim, fascinado por ele, apaixonado por ele. Então, sim, eu posso dizer que comecei a fazer uma experiência viva com Jesus Cristo. Então, jovem, meu querido jovem, sabe? Eu admiro vocês que estão aqui. Olha, tira o chapéu para cada uma e para cada um de vocês. Por quê? Quanto jovem por aí, né? Precisando e não escutam a voz do Senhor. E vocês estão aí, né, convidados a aceitar o convite, porque querem conhecer, querem estudar, querem aprofundar, e sobretudo eu jogo um desafio para vocês. Tudo isso que vocês vão aprender, toda a experiência que vocês fizerem ao longo desse estudo, não fique só para vocês. Procure transmitir a outros jovens, a colegas lá do trabalho, sem ser chato, já disse há pouco, sem ser chato, né? Mas levando, você tem jeito, você como jovem tem muito mais jeito. Daí que a igreja conta muito com jovem evangelizando jovem. O segredo é esse. Você tem um linguajar. Eu não tenho linguajar de jovem, não sei como melhor falar, expressar para atingir o coração de vocês. Mas vocês estão percebendo que a gente está com boa vontade, pelo menos, né? De querer tocar. Mas que vocês, então, transmitam aquilo que vocês vão viver, experienciar. Procurem não ficar só para vocês. Quem sabe os primeiros são os pais de vocês. Os próprios pais, que vivem assim, meio afastados, meio distantes, né? Sem conhecimento e sem querer dar uma lição, né? Não, vamos jogando assim, um confetezinho daqui, outro dali, uma frase daqui, outra dali, e vão jogando, vão transmitindo essa riqueza enorme que vocês certamente vão dela usufruir até a última gota. Então que Nossa Senhora também esteja com vocês, porque ninguém mais do que ela esteve ligada a este homem central da história, Jesus Cristo. Imaginou Nossa Senhora, ela ser mãe, a educadora, ensinando os primeiros passos para Jesus de Nazaré? Mas você pode fazer a mesma coisa, gerando Cristo nas pessoas que você encontrar por aí também. Você pode ser outra Nossa Senhora. E ela fez isso com muita classe, com muita categoria. A primeira coisa que ela fez foi levar Jesus, a sua prima, e sobretudo a Joãozinho, que estava no seio de Isabel. Primeira missão que ela fez, levou Jesus. E os dois meninos se trocaram olhares, e o depois foi precursor. Nós temos que ser precursores, levar também, anunciar Jesus, não ter vergonha, não ter medo, não ter respeito humano, não. Você está para essa parada? Parabéns, então. Obrigado, boa noite.